Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos, a todos que hoje aqui se encontram. Boa noite aos nossos queridos irmãos da casa também, da Casa de Fraternidade, irmão Aniceto, a qual também estará recebendo essas nossas palavras da noite de hoje. Em relação à leitura que foi feita, cabe-nos uma pequena reforço para que nós possamos não deixar desperdiçada essa orientação tão importante para cada um de nós. Muitas leituras são feitas, e são leituras que têm substância extraordinária, às vezes não recebem de nós, por uma postura natural, a concentração em verificar o que ela tem a nos dizer. Aqui nós somos chamados principalmente a buscar, através da oração, a sintonia com o alto, para que então, desta forma, possamos receber forças para vencer as nossas imperfeições naturais. Daqui, então, gostaria de dar uma recomendação, se assim posso dizer, eu recomendar. Recomendar porque temos feito todo o esforço para diariamente, na primeira postura, ao acordarmos, a primeira postura, antes de qualquer coisa, antes de levantar, antes de nos dirigir à mesa, muitas vezes, para a nossa refeição matinal, é buscar a refeição matinal espiritual. Isso é de extrema importância. Agradecer porque estamos acordando, entrando novamente em interação com este mundo que nos recebe nessa nossa encarnação, tentando então dessa forma entrar em sintonia com o seu anjo da guarda, com a espiritualidade, com aquilo que você reflete como a sua sintonia com Deus, para que Ele possa dar a todos nós, a cada um que acorda, a força, a orientação, a sustentação, para que não caiamos, muitas vezes, nas tentações do dia a dia da vida. Tentações aqui muito bem entendidas, porque nós que vivemos no dia a dia somos constantemente, abordados pelas mais diversas situações em que nós convivemos no mundo em que aqui estamos. Na noite de hoje, tendo em vista sempre a proximidade, a entrada do mês de dezembro, e o mês de dezembro, ele é o mês em que entramos na atmosfera do Natal. Natal que absolutamente não pode ser desassociado do aniversário de Jesus. E daqui a pouco, nós começaremos, então, de uma forma muito positiva, a começar a nos conviver com o termo feliz. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, felizes festas, não interessa, nós vamos então proporcionar dessa forma uma mudança de postura mental. Haja vista que nós estamos vindo de um período muito delicado, certo? Em que a atmosfera nossa estava muito delicada e muito perigosa, que envolve famílias, envolve comunidades, envolve o nosso querido Brasil. Então, agora, vamos começar a dar, então, e entrar em sintonia com esta nova situação. Trazer Jesus para dentro de nós, comemorar com Jesus. Jesus é o acontecimento, o nascimento de Jesus é o acontecimento mais importante da humanidade. E nós não podemos, então, deixar com que não venhamos, nesses períodos anuais, trazê-lo para dentro do nosso lar, trazê-lo para dentro do nosso lar mental e para o nosso coração, porque isso faz coisas extraordinárias. E tendo em vista, então, esta data, nós vamos contar uma pequena história para poder dar fundo no que vem a ser o tema da noite de hoje. Numa região
do Rio de Janeiro, região de Serra, onde moravam famílias num lugar muito privilegiado em relação à natureza, onde nessa comunidade, naquela cidade, tínhamos então muitas famílias que eram amigas e, certa feita, nessa época de dezembro, essas famílias tinham 6 personagens, que eram 6 jovens, que eram namorados entre seus pares e que conviviam entre si essas 6 famílias. Um dia, então, eles resolveram, já eram jovens adultos, acima de suas idades, da sua maioridade, e resolveram, então, fazer uma trilha naquela região tão bela que vem a ser a região de Serra de Petrópolis. E foram, avisaram as famílias, todos tinham muita responsabilidade, não se preocuparam muito em levar comida, levar alguma coisa, porque tinham feito um plano de voltar, certo? Ao final, ainda da tarde, sem nenhum problema. Mas, como nós sabemos, aquela é uma região que muitas vezes sofre com mudanças de clima, e isso ocorreu, houve uma mudança de clima muito repentina, eles tinham adentrado as matas para fazer as suas trilhas, o tempo fechou muito, muita chuva, e eles começaram a ter dificuldade de localização, de buscar o sentido de volta. E, como também não é tão raro, se perderam naquela mata. E não conseguiram sair até que o dia viesse o sol se pôr. Neste momento, as famílias, então, começaram a ficar extremamente preocupadas. Não é, né? Todos os pais, então, preocupados, porque já ainda entraram à noite, viram a chuva, eles tinham os riscos dos deslizes, as coisas todas que vêm à mente, né, quando isso ocorre. Já movimentaram os bombeiros, mas os bombeiros disseram, olha, hoje, à noite, não tem jeito, vamos aguardar. Que, às vezes, eles pegaram a chuva, ponderaram, então, para acalmar as famílias. Os jovens passaram uma noite muito dura, pois o máximo que eles conseguiram foi se abrigar debaixo de uma pequena caverna, de uma rocha, mas com muito frio e agora com fome, porque como não levaram nada, não tinham o que comer e também passaram muito medo. Estar no escuro, estar naquilo que a gente não consegue entender, aquilo que nós vamos encontrar, qualquer barulho pressupõe um bicho, alguma coisa, e eles se juntaram e ficaram ali com muito medo. No dia seguinte, ainda tínhamos um tempo fechado, eles perderam completamente a direção e, achando que estavam voltando, estavam adentrando muito mais dentro daquela mata, que era uma mata bastante fechada. As autoridades envolvidas, movimentadas, os bombeiros, os profissionais, não conseguiram achá-los. Naquele dia, eles um pouco mais calmos, porque cada um dava o suporte e sustentação para cada um deles, já planejaram que se não conseguissem arrumar como voltar, iriam já dormir em tal lugar. Aquela noite foi uma noite diferente. O tempo se abriu e eles, numa clareira que lá estavam, viram o céu mais lindo da vida deles. A gente, quando mora em cidade muito grande, né, a gente perde, muitas vezes, o contato com a abóbora celeste, porque é muita luminosidade, e eles dali começaram a se sensibilizar com aquela coisa maravilhosa. Ficaram mais calmos, procuravam, certo, na medida do possível, se alimentar de folhas, de algumas coisas. A água não lhes faltava, porque depois era abundante naquela região. Passaram, então, agora já tinham o segundo dia. No terceiro dia, as famílias estavam apavoradas, pois nas suas mentes, nas suas projeções, era o pior. Mas no terceiro dia, eles continuaram as suas caminhadas, e ao invés de sair para o lado da casa deles, ou da cidade, saíram do outro lado. Mas saíram. E quando saíram, de longe viram aquela figura, né? Aquela cena, que pode ser cena, muitas vezes, de cinema, né? Uma casinha, com uma fumacinha, já era, certo? E eles, então, caminharam em direção àquela fumacinha.
era muito longe, demoraram a chegar, e só foram chegar lá quase no final do dia. Bateram a porta e foram surpreendidos por uma senhora com seus 3 filhos, e ela estava naquele momento fazendo a comidinha. Então, imagina o cheirinho do feijão, o cheirinho do arroz, aquilo quase que os fez arrombar a casa, e eles pediram e confidenciaram, olha, nós estamos perdidos, se identificaram, e ali era, então, um refúgio de uma fazenda. Olha, o meu marido está ainda, certo, acabando de fazer as suas tarefas, daqui a pouco ele chega, mas hoje ele não vai conseguir avisar. Mas vocês ficam aqui, a gente racha, né, divide aqui a comida, bota um pouquinho mais de água no feijão, vamos ver como é que vocês se alojam. Deu toda a acolhida para aqueles 6 jovens que estavam apavorados, mas nunca se sentiram tão bem acolhidos na vida e dormiram a melhor noite e comeram a melhor comida da vida deles. No dia seguinte, então, nós já sabemos, conseguiram avisar as famílias. Imagina chegar a notícia, os jovens chegando, 6 jovens, 3 homens, 3 mulheres, cada um, eles já tinham feito um QG para poder se reunir, certo? Chegaram ali, então, quando deu a notícia, foi a notícia mais feliz da vida deles, daquelas famílias, os filhos estavam sem nenhum problema, salvo alguma debilidade, certo? Foi uma festa. E diante de toda aquela alegria, gratidão, agradecimento, logicamente todos eles ali agradeceram a Deus, né? Essa é uma postura natural, quase inata de cada um de nós. E os pais, então, ali nós vamos encontrar pessoas de bem, pessoas que têm, né, de nível social alto, e os pais, então, resolveram, naquele dia, fazer, olha, nós vamos fazer um Natal, a melhor festa de Natal que nós já podíamos fazer. E aí vamos encomendar isso, vamos encomendar aquilo, vamos chamar a família toda, papapá. Mas aqueles jovens, depois daqueles dias, parece que eles já tinham mudado um pouco. O fato deles terem não convivido com nada que não seja a natureza, nada que não fosse com eles mesmos e tudo, e eles então juntos chegaram e falaram, olha, eu acho que não cabe aqui uma festa dessa. E foram até os pais, e disseram, olha, ao invés de fazer essa festa em retribuição, em gratidão, nós gostaríamos de pegar todo esse recurso, todo esse dinheiro, e entregar para uma instituição beneficente. Os pais não podiam absolutamente, né, negar esta solicitação. E quem seria essa instituição? Aí, naquela região tinha uma instituição, vamos supor que fosse lá onde o Arthur trabalha, né? Certo? Onde um centro espírita, mas na realidade lá era uma igreja, certo? Era uma igreja. E eles foram até o padre. Chegaram lá com aquela alegria toda e, né, contaram o caso para o padre e tal. Falaram, olha, então nós queríamos dar esse dinheiro aqui para o senhor em retribuição à graça que recebemos, né, de Deus e tudo. Mas o padre era muito lúcido, sabe? Ele falou, olha, eu preferia dar a vocês uma outra tarefa. Vocês são jovens, e o padre também era muito jovem ainda, e ele falou, vou propor a vocês, guardem o dinheiro lá, depois a gente vê como é que faz. Eu proponho a vocês fazer uma gincana. Eles ouvem esse termo? Eles olharam para o padre, mas que gincana é essa? Não. Vamos lá. Vocês vão voltar para suas casas, vocês 6, e vocês vão, durante esses próximos dias, percorrer todos os cômodos da sua casa e tudo aquilo que não tiver sido mais usado há mais de 6 meses, vocês reúnem para que nós possamos fazer as doações. Os jovens falam, mas esse padre está ficando doido, né? Em vez de dinheiro, está querendo tudo isso. Mas eles estavam tão sensibilizados e acharam aquilo uma proposta interessante, mas nunca podiam entender a dimensão daquilo. Foram lá e contaram para os pais. Os pais, lógico que o padre disse, olha, salvo joias, salvo coisas de afinidade, né? Simplesmente as coisas do dia a dia, coisas que não são usadas. Mas o padre já tinha uma transcendência naquilo que iria ser encontrado.
que talvez seja a mesma coisa que se nós estabelecermos isso em nossas residências, talvez a gente também encontre. E nós vamos contar alguns jovens entrando nos cômodos e o que eles encontraram. Então, imagina a jovem, era uma jovem, uma moça de 20 anos, ela foi, primeiro ela abriu o seu próprio armário. Lá tinha uma coleção de uns 30, 40 sapatos, roupas. Aí foi no quarto da mãe e ela começa a separar. Olha, isso aqui eu não uso há muito tempo, isso aqui já está demodê, isso aqui nem está mais na moda, tal. Foi no quarto da mãe e ela falou, mãe, eu tenho uma curiosidade. A vida inteira eu vi esse baú aí, e o que é que tem nesse baú? Não, agora podia mexer. Porque também todos estavam agora gratos por aquilo, e foi lá, abriu o baú. O que tinha no baú? O que tem aí, mãe? É meu vestido de noiva. Quando ela casou. A filha já tem 20 anos. Então, quando ela casou, há mais de 20 anos, lógico, guardou, o meu sonho era que você pudesse casar com esse vestido, mãe. Esse vestido nem serve em mim, é o seu tamanho, é o meu tamanho. E isso ficou aqui parado. E assim começa toda essa busca. Os jovens, quando entram aí adentro os seus armários, os seus recintos, encontram aparelhos de rádio, aparelhos de toca-fita, coisas que nunca mais foram utilizadas, uma quantidade enorme de roupas, uma quantidade enorme de objetos. E quando foram para as garagens, os jovens já falaram que estão com a sua idade acima de 18, 19 anos. Lá tinha velocípede, lá tinha bicicleta pequena. Bicicleta, logicamente, que é normal, ela já está com pneu murcho, porque nunca são usadas. E assim foram encontrando tantas coisas que lá estavam disponíveis. Numa dessas casas chegaram, o que é isso, mãe? Fogão? Máquina de lavar roupa? Minha filha, foi isso aí, nós trocamos a nossa, botamos aí, e ficou. E ficou. E muita coisa ficou. Me lembro direitinho que numa dessas tinha uma empregada, e todos eles brincavam muito com a empregada, com a colaboradora, porque quando ela ia escutar o radinho dava aquela falha, né? E ela tinha que balançar o radinho, e ela, para poder dar sintonia, ela amarrava uma liga para poder dar a sintonia, e quando ele vai no guarda-roupa dele, tem um rádio super novo, que ele tinha ido aos Estados Unidos, trazido, nem escutava mais, porque hoje já era outra tecnologia, outras coisas. Olha, você imagina nessas 6 casas o que eles recolheram. Uma delas, na casa de um esse senhor era diretor de um banco, e ele tinha como hobby, ele disse que o meu hobby é a marcenaria. E aí ele foi comprava prensa, comprou torno, comprou isso, comprou aquilo, nunca fez um material, porque não tinha tempo. Mas ele tinha esse hábito, viajava, via, comprava. E montou lá uma oficina de marcenaria, e todas as vezes que alguém o questionava sobre isso, ele, não, quando eu aposentar eu vou fazer e vou mexer com isso. E aí o filho dele falou, pai, e aí? Vamos botar isso para rodar? Sabe, nada é mais... Não existe nada que supere você ter o seu filho vivo, ter as suas filhas vivas. Então, estava muito fácil. E eles, então, um caminhão não deu, foram 2 caminhões de coisas, 2 baús, e aí dentro do estudo da caridade, né, quando se fala que os fariseus, quando faziam as caridades, eles saíam em caravana, fazendo todo estardalhaço, né, para mostrar aquilo que estavam fazendo, eles assim pareciam os fariseus. Saíram com os 2 caminhões, buzinando, e os jovens na frente com os carros, e chegaram lá no padre, chegamos. Onde é que nós descarregamos todas essas mercadorias? O padre, não, vocês não vão descarregar aqui. Agora eu vou buscar para vocês as instituições que vocês vão entregar. Aí ele trouxe lá um orfanato, dentre eles um asilo, um outro asilo. Algumas casas que eram sustentadas ou assistidas por aquela diocese. Aí o jovem falou, mas não cabe aqui, não para aqui, não. Muito fácil, vocês chegam aqui, descarregam tudo, deixam aqui. Ótimo, é uma atitude muito nobre. E aí eles foram.
Então, aí agora foram segregar, separar o que daria para o orfanato, o que daria para os órfãos, para os velhinhos, o que daria para as casas e tudo. E nós vamos contar algumas coisas para não estender. Então, no orfanato tem uma cena muito interessante, que um desses jovens desce com aquele velocípede enorme, certo? Não só o velocípede, bicicletinha, bola, né? Tinha um monte de coisa. Os jovens descem ali, principalmente os jovens masculinos. E aí uma criança, quando vê aquele velocípede, sai correndo em direção a ele, e aí ele vai para entregar para aquele menino, e o menino vai e senta no velocípede, e aí o menino olha para ele, ele olha para o menino, e aí o menino, tio, mas você não vai brincar comigo? Ou seja, não é só o pedalar, não é o só dar. Agora eles sentiram, eles viram que aquelas crianças precisavam muito mais do que presentes, precisavam de presenças, precisavam de carinho, precisavam de afeto, precisavam de atenção. E assim foi com a bola. Vamos jogar bola, tio. Você joga no tio. Assim foi com as jovens, com as suas bonecas, com as suas roupas. As meninas, então, chamavam, senta aqui, tia, conta para mim uma história, vamos conversar e vamos botar nome nas bonecas. E assim eles começaram a perceber de que a carência com que aqueles órfãos que ali se encontravam era muito menos material e muito mais afetiva. E eles, então, descobriram pela primeira vez, não que eles não tivessem sensibilidade ou sentimento, eram universitários, mas nunca tinham parado para pensar naquele orfanato, talvez que eles já tivessem cruzado ali por algumas vezes, nunca tinham adentrado lá, e agora eles viam naquelas quase 100 crianças, eles olhavam e viram os olhos deles brilharem, e eles falaram, esse não será o último dia nosso aqui. Cenas que ocorreram no asilo. Uma das jovens separou uma blusinha super delicada. Era uma blusinha daquele material que trazia antigamente da Argentina, sabe? Bem maciozinho, que eu esqueci o nome. Aí ela viu uma senhora que estava debaixo de uma árvore e absorta, olhando para o nada. E ela chega pertinho dela e diz, boa tarde, vovó. Eu trouxe aqui essa roupinha para você, tão delicada. Posso ver se serve em você? Ela estica os bracinhos, então, para trás. Ela veste. Quando ela acaba de vestir, ela sente, então, que a senhora pega os braços dela e fala, ai, que coisa gostosa. O casaquinho, vovó? Não, o seu abraço. Você. Eu estava aqui, minha filha, como todos os dias, olhando para o alto na esperança de que algum dos meus pudessem aqui me visitar. Mas, há quantos anos ninguém me vê? Ninguém fala comigo. E assim foi. Daqui a pouco, um desses, os pais também foram, sabe, juntos. E uma das senhoras tocava um piano de uma forma extraordinária. Quando eles entraram no asilo, eles viram lá no fundo um piano já meio sucateado, mas ela imediatamente viu aquele piano e toda pessoa que tem o dom, ela foi lá e tentou ver como estava a funcionalidade do piano e começou a tocar músicas clássicas, músicas de excelente qualidade. Na mesma hora parecia que tinha vindo uma deusa. Todos os velhos se aproximaram e disseram, ai meu Deus, que dia feliz, voltou a música nesta casa. A música. Ou seja, algo que não é material. Quem fez? Quem tem o talento? Quem tem a possibilidade?
E dentre os pais tinham médicos, tinham engenheiros. Quando então foram às casas para onde foram indicadas, encontraram cenas delicadíssimas. Numa delas, adentro, está a senhora a trabalhar, o marido deitado, recebendo uma sonda, onde então era utilizado para as suas excreções. O médico chega e vê aquela debilidade absoluta, da qual, quando ele vê, ele fala: nossa, poderia melhorar em muito a situação desse que aqui está. E em todas as casas vão encontrar as carências, os fogões debilitados, as geladeiras debilitadas, e quando então entendem que lá na casa deles tudo isso estava parado. Mas, da mesma forma, quando ofertam e oferecem as trocas dos aparelhos domésticos, o que eles mais veem é as necessidades dessas pessoas tornarem-se visíveis. Alguém nos viu. E ali começar a identificar as diversas carências que às vezes estão dentro dos ao nosso lado, da nossa vizinhança. O Espiritismo, como o cristianismo redivivo, o cerne do cristianismo é o amor. E a maior manifestação do amor é a caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente às vezes nem percebe, ele do capítulo 10 até o capítulo 15, que estão no seu cerne, no seu meio, ele fala de caridade, fala de amor. E aqui, então, hoje, nós queremos tentar com que nós possamos entender o sentido verdadeiro do que vem a ser a caridade. Aqui fizemos citações em relação a uma da parte da caridade, que é a beneficência. Mas, Kardec perguntou aos espíritos. Isso está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que novamente a gente reforça. O Livro dos Espíritos é indispensável para que nós possamos conhecer a doutrina espírita. Não queiram ler o Livro dos Espíritos de uma só vez, mas queiram consultá-lo periodicamente. Duas perguntinhas. Olha só, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Lógico que aqui, então, nós estamos longe daquele sentido de caridade, especificamente só da esmola, da ação. E os espíritos, então, respondem numa transcendência extraordinária, mas também de uma simplicidade. Assim respondem os espíritos o sentido verdadeiro da caridade. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros. Os outros somos nós. Perdão das ofensas. Olha, benevolência, indulgência e perdão. O Evangelho, em cada um desses capítulos, ele vai traçar o que vem a ser indulgência, o que vem a ser benevolência, o que vem a ser o perdão, e tudo isso está no cerne do cerne, que é o Sermão da Montanha. Quando a gente fala em benevolência, e a gente que tem acompanhado, e aqui sem medo de estabelecer níveis perigosos de vaidade, esta casa tem uma atividade constante da sua atividade assistencial, e aí a benevolência, ela tem a sua subdivisão chamada beneficência. A beneficência é justamente isso, ou seja, a benevolência é sentimento. É quando nós, então, percebemos que os nossos irmãos têm carências materiais e carências outras que não estão no campo da objetividade, mas no campo da subjetividade. Então, como hoje aqui abriu, olha, nós realizamos a campanha da pizza.
Vendemos as 600 pizzas. A manifestação é gratidão. Vendemos. Isto é simplesmente um instrumento para o próximo. Mas o que é que faz com que haja esta postura dentro das casas, dentro de cada uma das pessoas? O reconhecimento, a clareza de que na sociedade existe carência, existem necessidades que, infelizmente, não são subsidiadas pelo poder público nas suas imperfeições de gestão e pelas suas outras situações. Não vamos aqui discutir, porque não podemos aqui estabelecer a culpa e não fazer nada. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas para quantas pessoas vão ser? Para quantas crianças vão ser? Vamos ser quantas crianças? 2.000 crianças. Mas tem mais de 30.000 para aquelas 2.000 crianças. A atitude de cada um daqueles que participam da campanha vai fazer a diferença. Para ela faz a diferença. Então não podemos pensar absolutamente em dizer, eu não vou resolver o problema do mundo. Absolutamente. Você vai ser importante para aquela pessoa que está. Mas a beneficência que vem ser esta situação tão importante, e aqui eu quero ter a oportunidade de ler, junto do Evangelho, uma passagem de Cáritas, que diz o seguinte, isso está no capítulo 13, no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Chamo-me caridade. Vejam bem, é muito importante, e sou a rota principal que conduz a Deus. Sou a rota principal que conduz a Deus. Conduzir a Deus é aquilo que os mestres, os doutores da lei, como eu posso ser salvo? Como posso entrar no reino da felicidade, no reino dos céus? Olha, eu sou a rota principal para este objetivo. Eu sou a caridade. Segui-me, porque sou o objetivo que todos deveis visar. Cáritas, então, vem e diz, fiz esta manhã minha caminhada habitual, e coração angustiado, venho vos dizer, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente, procuro consolar os pobres, as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas, as mães, pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. E eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, mas não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir, para proteger esse pobre pequeno ser que não tomava um seio estéril, não tomava num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Isso é de hoje. Isso é agora. Esta carência aqui está na nossa sociedade. Repito, aquela criança, uma criança, que for acudida por cada um de alguém, para ela será muito importante.
Portanto, a beneficência, que é esta ação em direção às carências, benevolência para com todos. Dentro da benevolência, a beneficência, mas também podemos ser caridosos. Salvo engano, no último mês que aqui estive, falava sobre um tipo de caridade que está dentro do campo da benevolência, que é a afabilidade, a doçura, a simpatia, a educação, o carinho, a compreensão, a paciência, benevolência para com todos, todos. E quem são esses todos? Eles muitas vezes estão em nossos próprios lares, pois ali o lugar mais pertinente para exercermos essa verdadeira caridade, a caridade da benevolência para com os nossos próprios seres que estão ao nosso lado, mas que se estende para toda a sociedade, no nosso comportamento, na nossa postura, de sermos pessoas meigas, serenas, carinhosas, atenciosas. O Evangelho vai e mergulha em tantas condições da caridade moral, da caridade material. A caridade moral, a benevolência, muitas vezes, está em nos escutar. No escutar, não custa nada, não vai perceber um único recurso. Quando alguém, no seu desespero, próximo a tirar a sua própria vida, encontra um coração e um ouvido benevolente no CVV, é aquela que é, então, aquele que compreende. É apóstolo de Jesus que se coloca e se põe em benefício das pessoas, das carências. Quando nós escutamos a parábola do bom samaritano, quando então o doutor da lei provoca Jesus para saber o que é que ele precisa, o que se precisa para ser salvo, como está, né? O que é que precisa para ser salvo? E Jesus, então, diz, o que é que está escrito na lei? E é tão clara isso, né? Em que ele, então, o próprio doutor da lei responde, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que está escrito na lei? Pergunta Jesus. Que ledes nela e como ledes? O doutor da lei, então, responde, amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todas as vossas forças, e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse, respondeste muito bem, fazer isso, e vivereis. Mas esse homem, então, querendo parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Eu vou contar uma história bem rápida. Da parábola não do bom samaritano, mas a parábola do bom caminhoneiro. Era noite. 10 horas da noite, o vigilante saía do seu posto para passar ao seu colega, pegava então a sua bicicletinha, e aquele dia era o dia de receber o seu salário. Naquela época não depositavam em conta, ele recebia em espécie. Quando recebia, a matemática da cabeça já disse, isso é para venda, isso é para isso, isso é para aquilo, já distribuía, guardava e foi na sua bicicletinha. E da mesma forma que na parábola do bom samaritano, ele cai na mão de ladrões que o roubam, que o espancam, que o deixam seminu, caído ao chão no escuridão da noite. E ele, semi-acordado, sofrendo, só com as suas vestes íntimas, sem mais nada, se arrasta para que ele possa ser notado em algum lugar, haja visto que próximo tinha uma rua mais movimentada. E quando ele chega à luz, as pessoas o veem. E tem, então, a comiseração, a compaixão com ele, mas não podem fazer nada, são pedestres que tentam ver o que podem fazer. Os carros passam na avenida e um desses que se sensibiliza com aquilo vai parando os carros. Moço, socorre, acode. E para lá o carro. E quem está dentro do carro? Tudo aqui em respeito a tudo. Um diácono. O diácono havia acabado de participar
de um culto católico, onde pregava, logicamente, o evangelho de Jesus. E foi chamado, então, com que ele pudesse levar, haja visto que tinha um posto, um hospital próximo de socorro. Quando ele viu aquela cena, ele, então, em desculpa, disse: olha, eu tenho outros compromissos, não posso, não. Chama outro. E as pessoas, então, este homem caridoso, vai parando, e parou um outro. Agora, quem ele para? Um pastor. Moço, faz essa caridade, leve esse homem para ser atendido. Naquela época não tinha 192. É isso, 192? 192 e 193. Quando então o pastor viu, ele viu sangue. E ele estava com o carro novinho, cheirando a noiva na cabeça dele. Nem isso aqui vai estragar meu carro. Foi embora. Era sábado, dia de palestra. Pararam o Fernando, que estava com sua caminhonete. Moço, acorde esse homem. Não, isso vai me dar problema com a polícia lá, isso vai me dar complicação. Vou embora. Não posso, infelizmente não posso. Não parou o católico, não parou o evangélico, não socorreu o espírita. Daqui a pouco, alguém para por si só. Não era um carro, era uma carreta. E lá de cima daquela carreta enorme, pula um homem carrancudo. O que é isso? Não socorrem esse homem? E tentam explicar, não. Ele com seus braços fortes, depois de desengatar a carreta, da carreta da carga, que ele estava viajando, saía às 10 horas para viajar. Coloca ele tinha uma carreta com aquela que tem um quarto lá atrás, vai lá e coloca ele lá atrás, e se direciona para o hospital. Chega lá, não tem que fazer cadastro, atende o homem. Atende o homem. Ele está doente, ele está sofrendo. Ele não tinha documento, desnudo. Está aqui o meu documento. Eu sou o responsável. Não se importava. A polícia chegou. Não, moço, depois eu te explico. Estou aqui. Está aqui o meu documento. Cuide dele. E ficou lá até receber o retorno das pessoas, dos médicos, das enfermeiras, dando relato para ele. Olha, ele teve fraturas, mas está bem, está ainda dormindo. E ele, então tá bom. Eu vou acabar de fazer a minha viagem, amanhã eu volto. Cuidem dele! Cuidem dele! É dessa forma que Jesus perguntou, então, aos doutores da lei, ao católico, ao evangélico, ao espírita, quem é o seu próximo? Quem foi o próximo daquele próximo? Quem foi a pessoa que atendeu aquele homem? Ele não tinha religião. Por isso Kardec tinha muito medo quando ele disse, ou Kardec, alguém disse, fora da religião não há salvação, não. Fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima. E esse homem voltou para novamente dar a atenção, localizou a família, foi até a casa. E aquele homem que foi socorrido, na hora que teve, então, a condição, disse, moço, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Bastião. Mas Bastião do quê? Bastião do caminhão. Moço, conta para mim. Pelo menos para eu seguir. Qual é a sua religião? Eu não tenho tempo. A minha igreja é a boleia do meu caminhão. Mas aprendemos na rota da vida do caminhão que a solidariedade é a maior religião que pode existir, a fraternidade, a caridade. Nós temos uma comunidade que se ajuda. E por isso, então, nunca alguém caído deixará de ser cuidado por nós. Meus queridos irmãos, eu sei que a demora é grande, mas nós não podemos sair daqui sem a absoluta consciência. E eu vou ler uma página de Paulo,
Não é aquela página em que Paulo diz que, ainda quando eu falasse todas as línguas. Meus queridos filhos, isso é Paulo escrevendo. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque é a sombra desse estandarte, o estandarte da caridade, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa, a divisa da caridade, é a luz celeste. A coluna luminosa que guia o homem do deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. E brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração a quem Jesus dirá: passei à direita, vós os benditos do meu Pai. Como serão reconhecidos? Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. Agora falamos para os espíritas para encerrar. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vós vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Deus possa nos dar toda a força possível para sedimentar isso e para que possa nos transformar efetivamente em apóstolos de Jesus na prática da caridade verdadeira. Muita paz para todos.